Olá, que bom que você já está aí na sala para ouvir mais uma história da Bíblia. A história de hoje é Davi toca a harpa para o rei Saul. Essa história se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, os versos de 14 a 23. Mas o texto que nós vamos decorar hoje se encontra no livro dos Salmos, no capítulo 22, verso 3. A Bíblia diz assim: Tu, porém, és santo, e sentado no seu trono, recebe os louvores do povo de Israel. Salmo 22, 3. Você pode dizer comigo outra vez? Tu, porém, és santo, e sentado no seu trono, recebe os louvores do povo de Israel. Salmo 22, 3. A Bíblia diz que o rei Saul estava passando por um momento muito difícil. Ficava nervoso, ficava angustiado de vez em quando. E isso era muito ruim. Às vezes, quando a gente passa por um momento difícil, como esse que a gente está passando agora, da pandemia, então algumas pessoas ficam assim, ficam muito aperreadas. E o rei Saul, então, teve uma ideia. Ele pensou em ouvir música, talvez isso deixasse ele mais calmo. A Bíblia diz que ele chamou um dos seus oficiais e disse: eu preciso de alguém que toque para mim. E aquele oficial ouviu o rei falar e disse: eu sei, Jessé tem um filho, o filho caçula dele, sabe tocar harpa. Ele é um menino muito bom, que fala muito bem, toca a harpa, é um menino trabalhador e eu acho que ele vai ser muito bom para o Senhor. O rei, ouvindo isso, disse: então vá lá, fale com Jessé e diga que eu preciso que Davi venha aqui tocar a harpa para mim. O oficial saiu imediatamente e foi falar com Jessé. Jessé, quando ouviu aquilo, mandou chamar Davi, porque Davi não estava em casa. Davi estava trabalhando, estava tomando conta das ovelhas. E aí Jessé, enquanto Davi não chegava, preparou presentes para Davi levar para o rei. Ele preparou um novilho, preparou pães, vinho, arrumou tudo, e quando Davi chegou, pegou tudo aquilo e foi para o palácio com a sua harpa e os presentes. Toda vez que o rei Saul se sentia mal, se sentia triste, se sentia angustiado, chamava Davi. Davi vinha e tocava uma música, mas não era qualquer música não. Davi tocava música em louvor a Deus. Davi tocava corinhos para o rei, porque Davi não só cantava corinhos, como ele escrevia também as letras desses corinhos. A Bíblia, no livro de Salmos, está cheia de músicas escritas por Davi. E todas as vezes que Davi tocava, o rei Saul ficava calmo. Sabe o que eu aprendo com essa história? Eu aprendo pelo menos 3 coisas. A primeira lição é que Deus estava com Davi e Davi amava a Deus. A segunda lição é que Davi gostava de louvar ao Senhor. E não só cantava, como escrevia as músicas também. E a terceira lição é que Davi gostava de ajudar a todos. Gostava de trabalhar. Davi não era um menino preguiçoso. Então, a tarefa que eu tenho para você essa semana é a seguinte: toda vez que você perceber que alguém, nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo, de pandemia, estiver na sua casa triste, chateado, angustiado, pergunte se ele não quer ouvir uma música que você aprendeu na igreja e cante um louvor ao Senhor. Eu tenho certeza que você vai conseguir ajudar muita gente. E mais do que isso, eu tenho certeza que Deus, lá do seu trono, vai amar ouvir você cantar para Ele. Que Deus nos abençoe.